capítulo 3 de Gênesis, abra aí a sua Bíblia e vamos expor aqui mais alguns versos. Hoje eu vou expor aos irmãos os versos 20 e 21 de Gênesis, que é justamente o ponto onde Deus, com sua imensa misericórdia e graça, Ele beneficia os nossos pais, Adão e Eva. Gênesis 3, verso 20 e 21, vou fazer a primeira leitura na King James, e após na exposição será João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte a palavra de Deus: E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Então vamos analisar esses dois versos hoje, com a graça de Deus, trazendo entendimento para a igreja. Vamos orar? Busque isso no Senhor, que a palavra seja penetrante, que ela realmente atue no seu coração e que ela venha nos comunicar realmente vida, realmente aquilo que nós precisamos, arrependimento. Ore nesse sentido, que gere também transformação e regeneração nos impenitentes. Amém? Vamos orar, vamos buscar isso no Senhor. Deus Santo, Deus Eterno, oramos a Ti agora neste momento precioso da Tua palavra, para que o Senhor venha ao nosso auxílio, Deus. Homens miseráveis que necessitam da Tua graça, precisam, Deus, do Teu auxílio. Peço que a Tua palavra, Deus, que é poderosa, que tem o Evangelho, que gera vida, Deus, em nós. Pai de amor, que esta palavra poderosa, ela possa realmente penetrar em nossos corações e nos transformar, nos trazer arrependimento. Precisamos, Pai, que essa palavra nos traga conformidade a Cristo. Abençoe a Tua igreja, abençoe os ouvintes. Gere vida, Deus, naqueles que ainda não creem, que eles possam, Deus, os Teus eleitos, encontrar, Pai de amor, os caminhos da salvação. Em Cristo Jesus. Te agradeço pela vida da Tua igreja, pela Tua palavra, Deus. E peço ajuda para mim, que comunico também, um homem miserável, um homem pecador, que precisa da Tua graça. Que o Senhor me ajude, me dê fidelidade ao texto, e que eu fale apenas aquilo, Deus, que realmente esteja aqui no Teu livro. Obrigado, Pai. Assim oramos, assim agradecemos ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos então saindo das sentenças que Deus aplicou nos envolvidos na primeira queda, né? na desobediência e transgressão dos nossos pais. Nós vimos que, dentre esses juízos e sentenças, o primeiro a receber foi a serpente, que é o diabo. Em segundo momento, a mulher recebeu a sentença de Deus. E por último foi o homem, que semana passada eu expus aqui. Agora, amados, nós veremos aqui, e é o título da mensagem, a graça de Deus em meio ao juízo. E é interessante que Moisés, quando constrói a sua narrativa, ele sai de sentenças e juízos e parte para um momento onde Deus beneficia os transgressores. E com o intuito aqui que eu tenho, amados, de hoje, ao expor esse texto, é que você tenha a percepção real de quão misericordioso e gracioso é este Deus. Que você entenda que Ele não é só um Deus de ira, de justiça, mas dentre todos os seus atributos, em perfeito equilíbrio, está o seu amor, está ali a sua benevolência para com homens miseráveis como cada um de nós. Nós veremos, amados, a partir do verso 22 também, semana que vem, o exílio, as consequências mais graves. O homem queria mais do que o jardim, pois desejou o fruto que lhe foi proibido. E por isso ele perdeu.
O jardim deixou de ser o seu lar hospitaleiro para ser apenas um palco para o seu fracasso. A expulsão é por decreto de Deus, é através da própria revelação de Deus. E Deus expulsou Adão e Eva do jardim, como você pode ver no verso 23. Purificando assim seu templo / jardim. E isso prova que o pecado, amados, não é apenas o engano, não é ganho algum, é sim perda. Adão, com todo esse ato de transgressão, ele perdeu a sua inocência, também perdeu a comunhão para com Deus, com sua mulher, com a própria natureza, tornando a ser ambíguo e contraditório, paradoxal a sua existência. A solidão foi o cálice que Adão sorveu até o fim, sem jamais esgotá-lo. As perdas que o homem teve com essa transgressão são imensuráveis, irmãos. Olhar para o relato do estado dos nossos pais sem o pecado e comparar com o que temos hoje, nem cabe em uma balança para nós. Nem cabe em comparações para cada um de nós. Porque as mulheres, o quanto sofrem na gestação e o quanto lutam com todas as consequências conjugais que receberam, a vontade contra o seu marido. E o próprio pecado que habita, essa natureza pecaminosa que habita em nós. O homem para trabalhar, hoje é com muita labuta e sofrimento. E também, amados, passa por diversos dissabores. E principalmente, amados, o pior, a separação de Deus. O pecado trouxe isso para a humanidade. Então, amados, nessa expulsão do jardim, essa punição para a transgressão do mandamento de Deus, o que nós devemos pensar diante de tudo que já foi exposto para nós? Vale a pena? Nós que permanecemos pecando, será que esse dessabor do capítulo 3 já não é o suficiente para tocar as nossas consciências? Será que realmente o engano de querer obter algum ganho com o pecado, será que isso ainda está presente na sua vida? Certamente que sim. Mas que a sua consciência, amados, aos olhos das Escrituras, pelo que ela nos revela, o capítulo 3, deveria te trazer a realidade do pecado. Então, amados, com isso o narrador também quer dizer algo. Que toda confiança em Deus que se expressa, ela pode ser facilmente perturbada e ameaçada. O pecado que os nossos pais cometeram levou eles a serem separados de Deus nesse exílio. Porém, amados, Deus ele sobressai muito mais na sua misericórdia, porque veremos que ela acompanha as suas criaturas no mundo. Embora eles a afaste do seu jardim, e desse modo da sua presença, como cantamos no Salmo 8, que é o homem, para que te preocupes com ele. E amados, Davi escreveu aquele salmo, justamente olhando para a realidade do homem como pecador. O que é o homem para que Deus ainda continue o agraciando? O sol nascendo, a vida, tanto para justos e injustos. Deus continua, neste mundo, amparando toda a existência. E amados, e no mundo a nossa existência é limitada pela transitoriedade, pela dor, pelo sofrimento que se aumenta a cada dia, pois a velhice vai chegando, a nossa vida vai definhando, e isso é consequência do quê? Da queda, do pecado. Então, amados, Deus, com a queda, ele imprimiu nos seres humanos um lembrete. Tanto nas esferas de realização das mulheres, que é cuidar dos seus filhos e do lar, e existem lembretes do pecado quanto a isso, todos os dias, e tanto para o homem, que do suor do seu rosto comerá da terra. Então, amados, os lembretes de Deus, essa luta que nós temos com o pecado, é justamente, amados,
o que Deus imprimiu na humanidade para nos lembrar da separação que nós tivemos com Ele. Mas vamos falar um pouco sobre a graça no meio do exílio. Quando Deus, porém, acaba de uma vez por todas com o acesso à árvore da vida, como veremos, isso foi um ato de graça, se você pensar. Porque a árvore da vida era o que realmente traria a esse homem a continuidade no jardim e um estado de inocência. Mas, amados, quando o homem peca, Deus o priva desta árvore, como diz o texto. E, amados, pense que para o ser humano a maior tortura seria ser imortal em um estado em que ficou depois de se afastar de Deus, pois ele não suportaria uma vida eterna sobre a condenação de Deus, amados. A solução de Deus para a tragédia do homem, Deus interveio na tragédia humana e traz uma esperança ao homem. A mulher, no meio do desespero, dará à luz a vida, e uma vida que culminará para a vitória do homem, para a vitória dos filhos de Deus. Deus promete a vitória sobre o diabo. Quando vemos, e já foi exposto aqui, o verso 15, o que chamamos de proto-evangelho, onde está ali a sentença da serpente, nos versos 14 e 15, mas em foco no verso 15, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, dizendo a serpente, que é o diabo, e entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E aqui então foi apresentado a todos nós que existe uma descendência maligna do diabo. E existe uma descendência abençoada por Deus. E uma semente seria oposta a outra semente. Mas uma prevaleceria. Uma obteria a vitória para nós. Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem. Que veio como homem nesta terra. Nasceu de uma mulher. Nasceu de uma mulher. E naquela cruz venceu os poderes, as potestades malignas. E assim, amados, nós temos a nossa vitória. Começou ali a graça de Deus surgindo para com o homem pecador, prometendo, lançando promessas de que nem tudo estaria perdido. Então, amados, quando ele priva o homem da árvore da vida, dessa imortalidade, ele está beneficiando o homem, porque o que seria de nós, imortais pecadores? O que seria de nós? Não sermos libertos deste corpo mortal, corrompido, pecaminoso. Imagine se isso fosse eterno. Deus então coloca a morte como consequência do pecado, mas Ele também promete a vida após a morte. A vida em Cristo, através dessa semente. E isso ficará mais claro hoje. Vamos entrar no texto. Convido os irmãos a percorrerem esses 2 versos e assim entendermos a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Então, amados, saímos da sentença sobre Adão, correto? Nos versos 17 a 19. Então, amados, só recapitulando, vou ler aqui os versos 17, 18 e 19, para o irmão se situar no que estamos e entrarmos nesse texto. E a Adão ele disse: por que tu escutastes a voz de tua mulher e comestes da árvore do qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela? Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui nós vemos graça também, amados. Porque Deus não amaldiçoou o homem. Amaldiçoou a terra. O meio em que o homem interage. E aqui está as esferas do homem no que tange ao trabalho. Veja, verso 18. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Então aquilo que ele tinha acesso direto, de comer das árvores do jardim, menos de uma, esse homem agora não terá mais essa facilidade. Ele terá que labutar, ele terá que com esforço, e é o que vem no próximo verso,
No verso 19, no suor da tua face. No original hebraico, isso aqui é labuta, é sofrimento, tristeza. Com tristeza você conseguirá o alimento. Comerás o pão até que retornes à terra, pois dele tu fostes tirado, porque pó tu és e ao pó retornarás. Né? E aqui, amados, nós vemos graça também, porque esse sofrimento ele tem uma data de início e uma data de fim. E Deus poderia falar, agora eternamente você vai ficar sofrendo. Mas ele não fez isso. Então nós vemos a sentença, nós vemos o dessabor, mas nós vemos Deus sobressaindo em tudo isso. Aí entramos no verso 20. Após essa sentença sobre o homem, veja o que ocorre na narrativa de Moisés. Chamou Adão a sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Talvez você já leu esse texto e passou despercebido, né? É apenas, chamou Eva, tudo bem, está tudo certo. Mas não, irmãos. Existe aqui um significado do porquê que isso acontece. E você deve, verso a verso, nas Escrituras, analisar realmente o porquê que aquilo está sendo narrado. Qual que é a intenção do autor ao narrar isso? E aqui tem um significado, tem um propósito. Chamou Adão a sua mulher, Eva. Para que você entenda, nós temos que entender no hebraico o que significa Eva. Que vem do hebraico revá. Significa vida ou viver. Deus acabou de dizer que ele morreria, de que a mulher também teria sofrimentos, que a morte está impressa nas sentenças de Deus. E agora Adão olha para aquilo tudo que Deus falou, inclusive a serpente, e olha para sua mulher e fala, você se chamará Eva. Vida. Não te parece estranho? Se você analisar a sentença e o que Adão agora toma por atitude, não te parece estranho? Ele dar o nome da mulher Eva, o natural seria chamar ela de morte. Mas não. Ele chama a mulher de Eva. E só porque ela daria luz a filhos? Perceba, amados, a designação genérica de mulher, Adão adiciona um nome pessoal. E quando ele narra, Moisés narra, chamou, aqui, amados, que vem do hebraico cará, significa proclamar. Adão falou em voz alta, porque é um verbo cal aqui, é um verbo ativo. E, amados, quando ele nomeia, quando ele fala em voz alta, esse chamou aqui é muito significativo. É mais ou menos quando ele recebeu a sua mulher como auxiliadora e ele brada. Esta é osso, é carne na minha carne e osso nos meus ossos. Esta é minha mulher. Aqui também ele chamou, nomeou, proclamou em voz alta. Chamou ela de vida. Isso sugere que Adão ouviu, amados, com fé, o que está escrito no versículo 15. Eva viria a ser mãe de todos os seres humanos. E dela viria o mundo. Mas principalmente viria o Messias. Um dos seus descendentes tem a promessa de vencer o maligno. Adão, ao dar o nome de Eva, dá-se o início da esperança. Adão revela, então, amados, a sua restauração em relação a Deus, crendo na promessa do versículo 15. Porque como seria a rejeição desta promessa do versículo 15? Um homem abatido, um homem sem esperança, desanimado e focalizando apenas no que? Na morte e nas consequências. E é isso que acontece? Assim nós percebemos em muitos, amados, a falta de arrependimento. Quando a pessoa ela focaliza apenas nas consequências do pecado,
Ah, eu perdi isso, aquilo outro. Ou seja, foi produzido na pessoa uma tristeza segundo o mundo. Onde o verdadeiro arrependimento traz a tristeza, mas quanto ao ato contra Deus. Mas o verdadeiro arrependimento também nos lança aos pés da cruz. Nos lança para a solução que Deus nos deu. Para tamanha desgraça. E Adão, por essa nomeação a Eva, é muito significativo. Por aquilo que ele ouviu da parte de Deus. Que essa mulher geraria alguém. Dela viria alguém que venceria o maligno. Então, amados, a grande pergunta que você deveria fazer e já ter feito quando leu esse texto: Adão e Eva creram nas promessas? Se Adão não tivesse acreditado nas promessas de Deus, ele teria chamado sua mulher de morte e não de vida. Aqui nós temos nas Escrituras a primeira resposta de fé, confiando nas promessas de Deus. E nada disso seria possível sem uma ação graciosa de Deus sobre Adão. Deus poderia fornecer, ele precisava fornecer alguma promessa no versículo 15? Ele tinha essa obrigatoriedade? Pelo contrário, irmãos. Mas ele fornece, e pelo próprio ato de Deus fornecer uma promessa, consequentemente é porque ele queria ter algum resultado nos seus. Amados, como sabemos que ele acreditou no que Deus disse? Justamente por essa nomeação. A doadora de vida, sua mulher, estando de acordo, plenamente de acordo com a promessa que Deus forneceu. Deus, perceba, não mudou as consequências físicas do pecado, mas ele cancelou as consequências espirituais, a condenação no inferno, pela fé nas promessas que ele forneceu. E isso, amados, para nós é real e é presente. Porque nós sofremos as consequências físicas do pecado, sim, ficamos doentes, morremos, pecamos diariamente, mas nós temos a própria mensagem da cruz, nós temos o próprio Cristo que já veio a este mundo. Pensar nessas promessas para nós é ainda mais relevante porque vivemos em um período onde Cristo já veio e concluiu a sua obra. Os crentes, amados, jamais vivem derrotados, desanimados, em desalento. Os crentes vivem com base nos méritos e na obra do seu Redentor. E Adão, o primeiro a ser narrado aqui como aquele que realmente creu nessas promessas. E a continuação do verso 21 é: porque era a mãe de todos os viventes. Justamente a descendência, a semente que viria da mulher. Adão entendeu então o que Deus disse no verso 15? E esse se soma a outro sinal de que a misericórdia de Deus os acompanha. A mulher torna-se mãe. Essa frase pertence mais propriamente à narrativa do primeiro nascimento, que vai iniciar no capítulo 4, verso 1. Eva, sua mulher, ela concebeu. Então, a partir daqui, ela começa a ser chamada de Eva. Foi nomeada. Não mais a mulher genérica, mas especificamente Eva. Ao dar-lhe a Adão o nome de Eva, dá-se o início, então, amados, à esperança. Adão revela sua restauração em relação a Deus, crendo na promessa de que a mulher fiel gerará o descendente que derrotará Satanás. Embora essa história esteja saturada de morte, irmãos, julgamentos, dores de parto, conflitos de vontades, um raio de esperança permanece. E isso é maravilhoso. É um dom inefável de Deus. Nossos pais mereciam não só a expulsão, amados. E é isso que eu quero que você perceba. Eles mereciam a morte imediata. Sabemos que certamente eles morreram. Adão morreu com 930 anos. Mas mesclado na sua sentença, amados, nós temos que exaltar a Deus.
Adão, tão logo ele escapou à presente morte, sendo encorajado por certa medida de consolação. Amados, talvez você tenha não conseguido interagir com as dificuldades da sua vida. Talvez você não tenha conseguido administrar o pecado e as consequências do pecado na sua vida. Porque muitos dias maus que nos sobrevêm, estamos pesados, estamos totalmente desanimados, com um fardo realmente sobre nós. Mas qual é a ordenança bíblica? Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez Adão e Eva estivessem pesados ao se verem ali envergonhados, não é isso que aconteceu? Eles não fizeram roupas de folhas, se esconderam de Deus. E Deus chega, exige deles respostas, confronta o pecado deles. Deus confrontou o pecado deles. Mas agora, amados, Deus fornece para eles o alívio. O que seria de nós, irmãos, sem este alívio da parte de Deus? O que seria de nossas vidas sem Cristo? Sem a forma e o meio para que possamos ter os nossos fardos, o peso sobre nós, os nossos pecados aliviados. Deus é imenso em graça e em misericórdia. Imenso, imenso. E nós vemos isso desde o primeiro ato pecaminoso da face da terra. Então, amados, que você glorifique a Deus pela sua misericórdia, pela sua benevolência, porque Cristo vive. E a única forma de enfrentarmos esta vida em meio ao pecado é sendo aliviados por Cristo Jesus. Porque naquele madeiro ele levou a nossa culpa. Ele levou as nossas transgressões sobre si. E hoje nós temos capacidade de vivermos pela fé. A fé no Filho de Deus. É um dom inefável. Por que inefável? Porque é incomparável. É sem igual. Não conseguimos nem ao menos descrever isso com palavras corretas. Porque somente um Deus, que é o principal atingido. Porque quando pecamos, quem é o principal atingido? Quem foi aqui atingido? Quem emitiu a ordem e foi desobedecido? O próprio Deus. E mesmo assim ele continua a se preocupar com seres humanos, como nós, pecadores. Aí vemos, isso vai ficar mais claro no verso 21. Veja o verso 21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Olha só que interessante, irmãos. O texto diz que Deus fez. A palavra fez aqui é um verbo. É o verbo, amados, que significa trabalhar, produzir, agir com efeito. O sujeito aqui ativo, porque é um verbo cal, é o próprio Deus. O próprio Deus é quem está agindo agora em favor do homem. Deus, então, ele se prontifica a pegar aquelas vestes feitas pelos homens, as de folhas. Deus poderia, por exemplo, falar, não, vocês já estão cobertos aí com as folhas, já tem roupas. Querendo ou não, eles já estavam vestidos, correto? Só com vestimentas feitas por eles próprios. O próprio Deus falou, não, tira isso feito por você e eu te darei as minhas vestes. Eu farei para você
e para sua mulher roupas adequadas. Isso aqui é muito, amados, muito significativo. Primeira coisa que aprendemos diante disso, que para se obter graça e misericórdia de Deus, o ato sempre é iniciado pelo próprio Deus. O homem, por suas obras, por aquilo que ele realiza, ele não consegue nada perante Deus. Tudo que sai de nossas mãos, Deus invalida e produz por Ele mesmo aquilo que nos beneficia. O ato sempre parte dele e é tudo feito por Ele. Isso nós já vemos desde Gênesis. Deus fez túnicas para Ele. A primeira consequência da transgressão, amados, foi que os seres humanos se sentiram envergonhados. Tá? E os aventais que haviam confeccionados em decorrência do seu novo conhecimento, nada adiantaram na hora de se esconder de Deus. Agora Deus que faz roupas para eles, e eles não precisam mais se envergonhar, nem diante dele, nem de um outro. Então, amados, aqui nós temos um grande sinal de perdão do nosso Deus. E aqui também surge uma necessidade de cuidados. Porque ao Deus fazer túnicas de pele para eles e retirar o que eles fizeram, significa então que o que eu faço para me relacionar com Deus, ou para tentar me apresentar diante de Deus, porque estou envergonhado, isso é invalidado. Então logo surge o quê? Uma necessidade do ser humano de se aproximar de Deus de uma forma adequada. E que forma é essa adequada? Da forma como Deus realiza. A cobertura de Adão e Eva, amados, cobria apenas parte do corpo. Vamos lembrar? Lá no verso 7 do mesmo capítulo. E os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. E olha lá. E cozeram folhas de figo e fizeram para si, aventais. Deus fez o que com isso agora? Tirou, removeu e colocou vestes adequadas. Mas perceba, é túnicas de peles de quê? De animais. O que teve que fazer então para se tirar uma pele de um animal? Sacrificar aquele animal. O sacrifício de um animal, com o sacrifício de um animal, Deus confecciona para eles túnicas que descem até os joelhos ou até os tornozelos, porque são túnicas, né? O que se entende por túnicas? Vestes compridas, tá? Então, amados, com a sentença proferida de Deus, Deus faz para o casal o que não podem fazer para si mesmos. Não podem resolver a sua vergonha, então Deus resolve fazer. Assim, amados, como no seu Filho Jesus. Aquilo que o homem não consegue produzir para si mesmo, Ele envia a solução. O plano de redenção, amados, se você analisar à luz das Escrituras, ele é planejado por Deus antes de uma eternidade. Ele é executado na linha do tempo, no Antigo Testamento, através de promessas, mas por meio do seu Filho. O seu Filho, então, voluntariamente vem e ele morre naquele madeiro. Ele se sujeita à lei. E ele oferece a própria solução nele mesmo. Se você olhar o verso 20 e 21, não encontra a graça de Deus agindo em favor do homem e compara isso com a vinda de Cristo, amados, você precisa de conversão. Está aqui o próprio ato de Deus na sua graça em salvar os homens. E roupas de pele, então, amados, pressupõe sacrifício. E ele enviou o seu filho denominado como o Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Cristo, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
que tira a nossa vergonha, porque o pecado nos faz o quê? Ficar envergonhados. Porque a primeira consequência da pessoa quando está em um pecado é se afastar da igreja. Vergonha. Dependendo da igreja, né? Dependendo da igreja. Falando igreja, igreja bíblica, igreja séria. A primeira consequência da pessoa é afastar-se da comunhão entre os santos. Por causa da vergonha. E isso é característico da falta de arrependimento e de recorrer a Cristo para perdão de seus pecados. Porque o problema não é o pecado. O problema não é o pecado, irmãos. O problema é como nos livramos dessa culpa e dessa vergonha. Para o que nós damos vazão? O que nós damos relevância? Amados, o verdadeiro cristão, ele pode pecar o que for. Ele pode cometer um homicídio. Mas se realmente o Espírito Santo habita naquele indivíduo, ele vai declarar abertamente e vai sofrer todas as consequências que tem que sofrer. Mas a sua fé no seu Redentor nunca se esvaziará. Nunca sumirá. É assim que vive um eleito de Deus. Então pecamos? Sim. Mas de que forma? Verdadeiramente arrependidos. E o nosso Redentor continua vivendo e nos perdoa. O Cordeiro de Deus é justamente aquele que foi sacrificado. E Deus aqui, ao fornecer peles de animais a esses dois, Adão e Eva, ele sacrificou animais. Os primeiros animais foram mortos no jardim do Éden. Precisam entregar sua vida porque Deus tinha determinado que as pessoas recebessem roupas de pele. Deus sustenta o ser humano dando-lhe roupas. Viver por nossas obras, vestimentas de folhas, representam as pessoas que recusam a oferta de Deus, entendem? Por que salvação por obras é algo recusado no Novo Testamento? Por que eu toquei aqui, no ensino que justificação somente pela fé, ela está totalmente relacionada no que é o Evangelho? Porque justificação somente pela fé é justamente receber de Deus as vestes próprias para poder se relacionar com Ele. Agora, recusar essa oferta é o quê? Permanecer com as minhas próprias vestes, com as minhas próprias ferramentas, com os meus próprios pressupostos, achismos. Amados, ao exporem a sua nudez, expressam que não querem, essas pessoas que rejeitam, elas querem continuar com as suas obras e talvez até com a sua nudez. E expressam que não querem o cuidado e o sustento de Deus em suas vidas. Muitas pessoas, amados, quando caem em determinados pecados, a primeira coisa que as pessoas vão virar para ela e falar: você é crente? Você? Porque, de certa forma, você invalidou o caminho do cristianismo. Mas, amados, o que vai determinar isso ou não? É se realmente você recebe de Deus esse cuidado e esse amparo. Porque quando rejeitamos, nós permanecemos. Ou seja, encaramos a nossa vergonha, a nossa nudez, como uma realidade sobre nossas vidas. E assim queremos viver, rejeitamos os cuidados de Deus, e agora, se eu sou adúltero, eu sou adúltero. Sou promíscuo, eu sou promíscuo. E a pessoa aceita sobre si esses adjetivos e permanece vivendo. Não é assim que vive um filho de Deus. Não é assim que nós vivemos, irmãos. Nós temos que realmente olhar para o sacrifício de Deus, à luz do texto, como está ocorrendo aqui, como um sacrifício substitutivo. Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. E aqui está o primeiro símbolo de sacrifício substitutivo. Porque houve ou não uma substituição? O que eles tinham por aquilo que Deus tem. O que eles fizeram por aquilo que Deus fez. Houve
houve sim uma substituição aqui. Então, amados, é do sangue derramado que somos cobertos por causa do meio de Cristo. Fomos cobertos pela sua justiça. Romanos capítulo 3, verso 24 a 26. A justiça de Cristo, o seu sangue derramado, é o que nos cobre. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Agora não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Se os irmãos analisarem a questão soteriológica nas Escrituras sobre salvação, a fé é sempre em Cristo. Os homens vivem em Cristo, estão em Cristo. É uma ideia de como se estivéssemos dentro dele. Mas para ilustrar melhor aos irmãos, é como se Cristo nos revestisse. É como se Cristo estivesse nos cobrindo com o quê? Com a sua obra, com a sua justiça, com o seu sangue, com o seu amor. Por isso ele é o sacrifício propício para a salvação do homem. O propiciatório que se existia no Antigo Testamento, onde se levava os animais para emolarem ele e ali sacrificarem a Deus, Cristo é o próprio sacrifício, Cristo é a própria propiciação, para que todos que nele creem sejam revestidos, sejam cobertos a ponto de Deus olhar para nós, pecadores imundos, e ver, irmãos, ele está com as vestes de Cristo. Venha e entre para o meu gozo, para a minha alegria. Essa é a questão, irmãos. É assim que vivemos. E veja, na continuação do texto, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ele não só fez, mas os vestiu. Eu não posso pensar nisso apenas como o envio do seu filho a este mundo. Porque além de ter enviado o seu filho neste mundo, o que ele faz com os eleitos de Deus? Entrega a fé. A fé é o que, amados? A luz de Efésios capítulo 2. Dom de Deus. E Cristo diz no capítulo 6 de João que ninguém pode vir a mim a não ser se o Pai o atrair. E ele nos atrai a Cristo como? Pela fé. Fé na palavra, claro. Então veja, que além de fornecer ali o meio para se perdoar, ele faz as vestes para cobrir a vergonha, mas não só isso. Deus pega e os veste. Amados, eu chorei quando estava preparando esse sermão. Eu chorei, eu fui a lágrimas. Porque todas as vezes que eu penso na mensagem da cruz e no favor de Deus para homens como nós, eu sou constrangido. Ver isso que Deus está fazendo para dois transgressores e não ser constrangido é impenitência pura. Deus pega as vestes que ele fez e ele os veste. Por isso que você tem que entender que não é você que vai até Cristo. É Deus, é o próprio Cristo que vai até você. É Ele que te pega num charco de lama, estende a mão para você, te puxa do charco de lama, te dá um banho, tira suas roupas imundas e te dá vestes limpas. É Ele que te perfuma, é Ele que cuida de você, e não os seus méritos, e não o que você pode fazer.
Como muitas igrejas pregam que Cristo está numa vitrine. Passa você olhar, desejar e comprar. Não é assim que é relatado nas Escrituras. Deus sempre toma a iniciativa. Porque nós estávamos cegos, destituídos da glória de Deus, incapacitados de poder enxergar uma fagulha de esperança, uma fagulha de fé. Não tínhamos isso. Até que Deus olhou para nós, segundo a sua vontade benevolente, misericordiosa, e falou: este é meu, e é por este que você morrerá na cruz, meu filho amado. E assim nós somos reconduzidos. Se ele não vir até nós e nos vestir, continuaremos desnudos. Continuaremos sem roupas, envergonhados. Porque muitos, amados, até entendem que Deus é quem faz as vestes, mas muitos não são vestidos por Ele. Eis a grande diferença. Adão e Eva, Deus tanto faz as vestes, e como diz o texto, Ele vai até eles e os veste. Vestir é um símbolo que ao longo de toda a Escritura é utilizado. O primeiro que encontramos, e é um texto que me constrange muito, quando o profeta Ezequiel ele trata com a rebelde Jerusalém. Quando ele fornece uma profecia falando sobre o que Deus fez com eles e o que eles retribuíram a Deus. E ao ler esse texto, certamente você encontra a sua vida. Certamente sou eu e sou você. Eu não vou ler o capítulo 16 inteiro de Ezequiel, porque é longo, tá? Mas eu pensei os 8 primeiros versos. Eu quero que você reflita comigo, tá? Vou passar aqui. O profeta diz: veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis. Deus deu uma ordem para Ezequiel. E diga, aí começa: assim diz o Senhor soberano, o Senhor, a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Então ele começa a listar a origem de Jerusalém. Da onde que Deus os tirou. Da onde que Deus os estendeu a mão. Tá? Uma terra pagã. Uma terra que não conhecia. Uma terra onde recusavam completamente a ele. Aí Deus está revisitando isso. Seu nascimento foi assim. Num dia em que você nasceu. O seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que fosse limpa. Não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade. Ninguém olhou para você com piedade. Nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. E ele continua. Então, passando por perto de você, a imagem de Jerusalém, que não se difere da nossa, é como uma criança que foi jogada no lixo. Recém-nascido. Sabe essas mães que pegam recém-nascido? Aí pega e joga no lixo. Não quero essa criança. Não é minha. Não tem paternidade nenhuma. É do mundo. Quem achar que leve ou morra, era como nós. Até que, então passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue,
eu disse: viva. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou como a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. A história de Jerusalém, amados, como eu disse, não se difere da nossa. Você estava em volta ao seu próprio sangue, entregue ao domínio deste mundo. Até o dia que Deus passou por você e disse: viva. E você cresceu, se desenvolveu, a ponto de Deus falar: agora eu preciso cobrir a sua nudez. E com o sangue do seu Filho Jesus, Ele nos veste. A continuação do texto é trágica. Porque é essa mesmo que Ele cuidou, que Ele adornou, que Ele vestiu, ela mesmo adulterou contra Deus. Essa é a realidade de Jerusalém, essa é a nossa realidade. Mesmo Deus fazendo tudo isso para nós, nós adulteramos com Deus. Nós o traímos. Nós muitas das vezes recusamos os seus cuidados. Então, amados, vestir é uma linguagem de que Deus está cuidando, de que Deus está preservando. E o plano de redenção está aqui implícito. Dos versos 22 a 24, veremos a ação singular da graça de Deus. Ele expulsou o homem e a mulher do jardim. Eles perderam o direito à árvore da vida ao desobedecer a Deus. E eles se tivessem comido dessa árvore, viveriam para sempre, amados. Mas veja que o Salvador foi apresentado, a promessa, o ato do próprio Deus. É a graça de Deus que veste os seus eleitos. No versículo 21, amados, a vestimenta de peles retrata a salvação que temos em Cristo. É o derramar de sangue, a oferenda de uma vida inocente por nossa culpa. Adão e Eva tentaram cobrir o pecado e a vergonha com folhas, mas Deus não aceitou essas boas obras, que nem boas eram. Ele também não aceita essas obras hoje. E eu gostaria de encerrar essa pregação com 2 textos. Com base em Isaías 61:10, que fala sobre as vestimentas da salvação, e veja o que diz aqui o profeta Isaías. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. Ele me vestiu, olha lá, com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Essa justiça é oriunda de onde? Cristo Jesus, o justo justificador. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Assim são os salvos, vestidos com o manto da justiça de Cristo. E vemos isso no último livro da Bíblia, em Apocalipse 22, verso 14. Olha só a questão das vestimentas. Bem-aventurados, felizes, os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amados, os que lavam as suas vestes no sangue de Cristo. A visão escatológica, irmãos, que nós temos da grande reunião dos santos em Cristo, é de que eles estarão. A grande parábola das bodas do Cordeiro, onde entra alguém lá indevido, e ele fala:
Por que ele está vestido? Como que ele entrou aqui sem as vestes nupciais? Então você percebe que o único meio, amados, e forma para realmente estarmos perante Deus é através das vestes de Cristo. E quando eu falo vestes, é no sentido de estar sobre Ele, estar com a sua justiça sobre nós, estar com o seu sangue, com seus méritos em nós. Como isso é possível? Crendo de que o Filho de Deus morreu naquela cruz. Crendo de que o plano de redenção é graça e misericórdia para os homens. E você só tem duas saídas. Ou crê e é vestido por Deus, ou continua com as suas vestes de folhas que serão queimadas em um fogo eterno. Somente isso. Somente essas duas saídas. E que você, amados, que todos nós possamos cada vez mais ser gratos a Deus por tamanha obra e tamanho sacrifício que não merecemos. Assim como nossos pais não mereciam nada disso que Deus fez por eles. Mas Deus continua e sempre será um Deus misericordioso e de graça. Louvado seja Deus pela sua obra. Louvado seja Deus pela sua mensagem. Que o irmão possa meditar nisto durante o dia e estar buscando ao Senhor no dia do Senhor, pois desde Gênesis Deus separou um dia para ele. Desde a criação, nós temos essa obrigação, como criaturas, de buscar ao Senhor. Pense nisso, irmãos. Pense na mensagem, pense no texto e no ato de Deus, um ato gracioso. Vamos orar? Que Deus aplique isso em nossas vidas e que cresçamos em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Oremos.